Olá, pessoal. Me chamo José Guilherme, sou professor de História aqui em São Paulo. E a ideia do GT é estudar o ensino médio, obviamente, a reforma, a implementação do novo ensino médio, mas também a minha proposta aqui é ver como que o ensino médio se estabeleceu no Brasil. E eu acredito que estudando a história do ensino médio, a gente consegue ver como chegamos até aqui, como que o ensino médio é o que é e como ele apresenta defeitos tão graves e resultados tão fracos em 2020. Então, em primeiro lugar, a gente, quando olha a história do ensino médio, a gente tem que lembrar de uma coisa. O ensino médio no Brasil era extremamente elitista. O ensino médio no mundo sempre foi elitista até 50 anos atrás. Então, não era, digamos, algo muito raro, não era algo incomum você chegar lá em 1900, 1920, 1930, 1950 e falar, o ensino médio era elitista. Mas no Brasil, aqui, era absurdo, né? Para você ter uma ideia, até 1930, você nem tinha o que a gente pode falar de ensino médio, né? Você tinha o ginásio, que era o ensino secundário. Ou seja, você fazia uma prova quando você tinha lá 11, 12 anos, que era o ensino primário, que a gente sabe também atingia pouquíssima gente. Pouquíssima gente estudava no Brasil como um todo. No ensino médio, menos ainda. Então você tinha lá o ginásio, que você começava a estudar com 12 anos mais ou menos, e você ia fazer 6, 7 anos de escola. Não era gratuito, até 1930. E era tão raro você ter escola de ensino médio que você tinha uma escola por estado. Geralmente essas escolas, elas até hoje existem, são prédios muito bonitos. Aqui nós temos ginásio do Amazonas, de Curitiba, ginásio de Belo Horizonte. Então, cada capital tinha um ginásio estadual, um ginásio de ensino secundário. Aqui em São Paulo era o Caetano de Campos, mas você encontra em Pernambuco, Maranhão, e tinha uma, literalmente. Se você quisesse estudar no ensino médio, tinha um lugar para estudar. Nem a elite conseguia estudar direito. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Não tinha nem vaga para quem era muito rico. São Paulo, o estado de São Paulo tinha três. Em Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo, uma escola de ensino médio. E em Minas Gerais também tinha outra escola. No Rio de Janeiro você tinha o Instituto, Colégio Dom Pedro II, que era a escola de ensino médio mais famosa no Brasil. Era tão elitista que aqui a gente tem duas figuras que estudaram no ensino médio. Então, se você perguntar para os seus avós, a chance do seu avô não ter estudado já é muito grande. Então, meu avô tem 80 anos, né? Ele estudou até a quarta série. Pensem nos seus avós. Se o seu avô fez ensino médio, o seu avô foi extremamente privilegiado. Aqui a gente tem duas figuras, né? Não sei se vocês reconhecem, o Sarney e o Fernando Henrique Cardoso. A gente sabe que, né, eles são figuras da elite brasileira. Fernando Henrique, filho de general, Sarney, elite maranhense. O Sarney estudou no ensino médio lá do Maranhão, Liceu Maranhão, em São Luís. E o Fernando Henrique não estudou no ensino médio público, ele estudou no particular, que isso era uma outra tendência. Até 1960, se você fosse estudar no ensino médio, você provavelmente estudaria numa escola particular. Não tinha vaga nem para as classes médias. Então a gente tem aqui uma taxa de matrícula absurda. Você tinha para 1900 pegar 1940, né, uma população em São Paulo de 1.300.000 pessoas. Estou falando de São Paulo porque São Paulo e Rio de Janeiro era o lugar onde tinha mais escola no Brasil. Então você pense em outros locais. E até para eu conseguir a estatística em outros lugares do Brasil é mais difícil. Você tinha 3% de matrícula do ensino médio. Era absurdo. E o que eu estou dizendo de matrícula, eu não estou nem dizendo quem conclui o ensino médio. Era talvez algo que seria equivalente a fazer medicina hoje. Extremamente elitista. Bem, quando você. Isso até 1930, tá, gente? Estou resumindo a história do período republicano. De começo. Porque antes, então, era pior ainda. Tinha uma escola de ensino médio no Brasil e o resto era escola particular.
era aula particular. E nós temos um começo de uma expansão do ensino médio no governo democrático. Então, isso é um outro alerta que eu quero falar para vocês. Como muda a política de ensino médio de acordo com o governante. Então, a gente percebe que em alguns períodos você tem uma expansão do ensino médio. Então, quando você tem os governos ditatoriais, você tem um tipo de expansão. A gente teve 2 grandes períodos ditatoriais no Brasil. E quando você tem governos democráticos, você tem outro tipo de expansão. E a dica é, quando tem democracia, cresce muito o número de alunos. E foi isso que aconteceu. A gente consegue perceber aqui que quando nós temos no ano de 1950, nós temos aqui a matrícula do ensino médio de 437 mil pessoas. Quando 10 anos depois, a população aumenta, lógico, mas o ensino médio mais que dobra. Então, nós temos aqui já a matrícula do ensino primário crescer, o ensino médio, e isso foi por luta popular. As pessoas começaram a encher o saco dos políticos, falando: eu quero escola, eu quero escola. Coisas interessantes para refletir. Nessa época, o ensino médio é dividido, separa o que a gente chama de ensino fundamental, ele fica dividido em escola primária, que é o primeiro a quarta série, e o ginásio, que seria o ensino fundamental 2 hoje. O modelo de ensino médio ganha o nome de colégio, que pegou durante muito tempo, né? A gente fala, fui para o colégio, já fui para o ensino médio. E era de 3 anos. Coisas interessantes para se pensar nessa época. Primeiro, havia nessa época uma divisão de 2 cursos. É como se fosse os itinerários formativos, que era o ensino clássico e o ensino científico. Vocês já devem ter ouvido falar. E nessa época, o ensino clássico, ele era tão elitista que você tinha ainda ensino de grego. Imagina, estudar grego. Para ler em grego os livros. Você tinha na verdade, algumas matérias adicionais quando você estudava clássico, por exemplo, latim. Mas a gente sabe pela estatística que, obviamente, todo mundo fugia do ensino clássico e a gente tem, acho que até 80% de matrículas no que a gente chama do ensino científico, que era basicamente estudar mais matemática, física, química, biologia. Aqui a gente tem o currículo. Isso que é importante, gente. Quando a gente propõe itinerários formativos, hoje, ou seja, a pessoa escolher o que vai estudar, isso não é uma novidade no Brasil. A gente tem que pensar, então, por que ficou, durante muito tempo, uma opção só de ensino, que era que existe ainda atualmente, né? A reforma não foi implementada. Ou seja, você entra no ensino médio e todo mundo segue o mesmo itinerário. Não era assim. Uma outra característica desse ensino era a grande quantidade de escolas técnicas. Você começa nessa época a ter escolas técnicas, o Senai, o Senac, eles começam a surgir nessa época. Você tem ensino comercial, ensino industrial, que foi uma demanda mesmo por formação de mão de obra. Uma outra característica nessa época era a formação de professores. A formação de professores, ela era no ensino médio. Como funcionava? Quem é mais velho sabe disso. Você tinha as escolas de ensino médio, você entrava no ensino médio e você fazia o magistério. Geralmente, você tinha uma escola de ensino médio e o curso para ser professor naquela escola. E muitas vezes essa escola ela ficava do lado de uma escola primária. Então você tinha uma escola de ensino médio, uma escola, né, para as crianças, e os professores iam fazer o estágio nessa escola. Isso era uma coisa muito interessante que a gente pode, inclusive, pensar no modelo de educação a seguir hoje, que é, hoje o professor ele estuda totalmente isolado da escola. O professor se forma na faculdade. No passado não. O professor estudava dentro da escola. Ele aprendia a ser professor trabalhando dentro da escola. Bem, mas ainda era extremamente elitista. Extremamente elitista.
Para você ter uma ideia, a gente tem uma estatística aqui que de 1.000 alunos que entraram, né, imagina no ano 61, lá na primeira série do ensino primário, ou seja, no ensino para aprender a ler e escrever, 64 terminaram a escola. Ou seja, ninguém, né? Começa a se abrir para as classes médias urbanas do ensino médio. Então, tem um exemplo interessante aqui, é o Tony Ramos, né? O Tony Ramos fez ensino médio. E ele era filho de professor, mas era pouca gente. A maioria parava ou na quarta série, porque até os anos 70 você tinha um exame de admissão, uma prova, muito tardiamente a gente aboliu essa prova. E nós tínhamos um segundo problema. O ensino médio, quando ele começou a crescer, ele foi para o noturno. E aqui em São Paulo, e eu imagino que pelo resto do Brasil, ele era muito precário. Por quê? Porque o ensino médio começa a crescer, a gente tem aqui os dados. Olha em São Paulo, gente, 2.000 alunos no ensino público médio em 1947. A grande maioria no ensino particular. E quando começa a crescer os alunos do ensino médio, eles vão estudar onde? Eles vão estudar à noite, com altíssima reprovação. Então a gente tem 50% de reprovação no ginásio. Imagina isso no ensino médio. Escolas pequenas, e muitas vezes elas funcionando precariamente. Você tinha uma escola estadual e ela pegava emprestado uma escola de primário para ter aula à noite. Aqui nós temos uma foto de um ensino médio, 1966, com o Tony Ramos aqui. Ainda nessa época era masculino e feminino. O que é importante a gente aprender nessa época? É importante algumas coisas. A primeira coisa, eu acho que é legal pensar que o ensino médio sempre foi elitista. Ele tinha uma vocação para o mercado de trabalho, sempre teve uma vocação ao mercado de trabalho. Ele sempre teve, ele tinha uma preocupação de dar uma certa opção para o aluno, existia isso já. E era importante na formação de professores, ou seja, você começava a se formar como professor já no ensino médio. E o ensino médio, ele passa por uma enorme mudança na ditadura militar. E as mudanças da ditadura militar, elas vão influenciar no modelo que a gente tem no ensino médio hoje. Minha última reflexão é pensar o que aconteceu. O que aconteceu no passado ajuda a refletir sobre o presente. Então, eu vou pensar duas perguntas aqui. Primeira, por que a gente separou tanto o ensino profissional do ensino médio? Hoje, em muitos estados, você tem as escolas técnicas e as escolas de ensino médio, totalmente separadas. Em segundo lugar, por que foi tão elitista? E o peso do diploma do ensino médio era absurdo. Quando o ensino médio deixa de ser elitista, esse peso passa a ter menos importância. E talvez chegue na situação que nós estamos hoje, que você terminar um ensino médio não está sendo um objeto para o aluno. O aluno não está sendo muito... ele não vê atratividade no ensino médio. Por quê? O que aconteceu com esse ensino médio que tinha um valor muito grande no passado, perdeu valor ao longo dos anos 80, 90, 2000. Isso vai ser para o próximo vídeo. Até mais.